identidade dos Cavaleiros de Deus vai ser finalmente revelada. E hoje eles vão fazer uma proposta pro Loki, que vai decidir se ele vai viver como um pau mandado deles ou vai conhecer o inferno. E aí, meu parceiro, tranquilo? É Baluque na voz. E eu vim só agradecer a todo mundo que votou em mim no Prêmio iBest. A gente conseguiu passar da fase do top 20 e agora vai disputar o top 10. Lembrando que se a gente passar dessa fase, eu vou começar a postar 3 vídeos por semana. Então se você quiser me apoiar, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Qualquer um pode votar uma vez por dia e não leva nem 10 segundos. Tamo junto e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lá no banquete, o Colum corria todo sorridente até cair de boca no chão. Coitado, se identifica como uma vaca agora e começou até a comer grama. Enquanto os dois guardas do castelo foram tirar um ronco porque o cabo não é de ferro, né? E os Cavaleiros de Deus vão embora depois de arrancar todas as informações deles na marra. O Luffy continuava se enchendo de carne de dinossauro, falando que aquilo era uma delícia. O Hajurudin fala que eles enfrentariam até o diabo pelos piratas que salvaram a vida deles. Então um simples lagartão desses não é nada demais. E mandaram ele aproveitar porque tem muito mais de onde veio aquela. O Colum também já queria cair de boca num bifão. E o Jaru conta que eles não recebem muitos humanos por aqui, já que quase ninguém sabe como chegar na vila, então muitos acabam se perdendo no submundo. Enquanto isso, o Sop deixava o gigante de boca aberta, contando que derrotou o lendário Ars, um gigante que era 3 vezes maior que eles encontraram em Thriller Bark. E é claro que ele meteu o louco falando que foi ele quem deu o golpe final. Aí os gigantes comemoram, gritando que ele é mesmo um herói igual o Hajurudin contou. O Jimbão da massa tava tranquilão tomando uma, quando uma loirona vai falar que a pele azul dos homens peixes é muito linda. Essa aí tá querendo conhecer o tridente do tubarão. Só que o nerdola atrapalha, falando que quer muito ver as sereias da ilha dos homens peixes porque elas devem ser encantadoras. O Sanji pergunta se ele ainda tem dúvidas disso, porque as sereias são de tirar o fôlego de qualquer ser vivo no mundo. Falou que as sereias com certeza são lindas, mas as princesas gigantes também são maravilhosas. Ele já podia morrer sem nenhum arrependimento. Aí as duas gatinhas é a cabeça de coxinha ali, ficam doidas pra dar uns pega no fritador de pastel. E a Nami nem ficava mais surpresa em como esse maluco é gado. O que deixou ela e o Zoro surpresos foi o tanto de gigantes que nunca viram o mar, já que achavam que todos os guerreiros de Elbaf eram piratas. Os chifrudos ficaram incrédulos quando viram uma caveira andando com roupas de Elbaf, e o esqueletão já aproveita pra fazer um show de rock pra eles ali mesmo. A rapaziada mal conseguiu ter paz, o esquisito do Road já tava querendo botar as mãos na Nami de novo, mas foi lá pedir desculpas pelo que aconteceu antes. Foi a Gerd que obrigou ele a se desculpar, só que esse masoquista tava era feliz de ter apanhado de uma mulher tão bonita. O Zoro fala que tá de boa porque ninguém morreu, e isso só não aconteceu porque o Sop falou pra não lutarem com ninguém, já que com certeza o Zorão teria fatiado aquele canalha em tantos pedaços que daria pra fazer um churrasco pro país inteiro enquanto assistem a Copa. Só que o espadachim abre um sorrisão falando que da próxima vez a cabeça do Road vai sair rolando. O vagabundo cai tremendo na base, enquanto os outros gigantes perguntam se ele não conhece a recompensa do chapéu de palha pra achar que teria chance contra eles. E a Gerd fala que vai ficar muito feliz se realmente cortarem o cabeçote dele fora. E mais uma vez o doente fica todo eufórico com a agressividade dela. Ele fala que é o sonho de todos em Elbaf se tornar o Deus Sol e dominar o mundo, mas tomou só uma bendada de um bigodudo mandando ele parar de falar merda, porque o Deus Sol não quer dominar o mundo. Uns falavam que ele é o Deus da libertação e outros que era o Deus da destruição. E o moleque que realmente era o Deus do Sol tava só assistindo os anões saindo na porrada. Perguntou do que eles estão falando, e o Jaru conta que eles têm um livro antigo sobre a história do Deus do Sol, mas como a língua era muito antiga tinha alguns erros de tradução, por isso alguns entendem como libertação e outros como destruição. Diz que segundo o livro Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes no passado, e todas as vezes o Deus do Sol Nika tava envolvido, mas uma ele marca um hat-trick, e é por isso que ninguém tem certeza se ele tentou salvar ou destruir o mundo. Também é o motivo do governo mundial ter tanto medo de Nika. O Luffy conta que a Bonnie tava falando desse tal de Nika aí. Dizem que ele aparece vestindo nuvens brancas com cabelos e roupas brancas, Rinnegan Coringa com o dedo na bunda. E o Luffy fala que deve ser por isso que todo mundo fala que ele parece com esse deus, mas rachou o bico falando que não tem nada a ver com ele. Só que os gigantes mandam ele não falar uma coisa tão triste dessas, porque todos em Elbaf idolatram Nika de verdade. O Hajurudin tava todo felizão até o Jaru citar o nome do Loki, falando que o que aconteceu com ele e com Harold pode ser o resultado de tentarem se tornar Nika. O Luffy pergunta se o Loki é um cara bom, mas na mesma hora um gigante até larga o facão e todos eles gritam que ele é o próprio diabo. O príncipe amaldiçoado, aquele que assassinou o rei Harald de seu próprio pai. Quando era só uma criança, ele já tinha matado o cavalo da sorte da família real, no mesmo ano que a Lin Lin devorou o lendário chefe Joru. E pra piorar, a rainha ainda bateu as botas 1 ano depois de dar a luz ao Loki. Ele tem uma poderosa maldição e todos que se aproximam dele acabam conhecendo o inferno. Ele domesticou e transformou em servos todos os animais selvagens que viviam lá. Quando tinha só 10 anos, soltou todos esses monstros pra destruir a vila. Causou incêndios e vandalismo por todo lugar que ele passava. Mas o pior de tudo foi ele ter tirado a vida do maior rei que Elbaf já teve, aquele que tentou fazer com que os humanos e gigantes coexistissem. O chefe Jaru tava no castelo no dia e quando tentou parar o Loki foi esfaqueado, mas o barbudão continua lelé da cuca porque nem percebeu que a espada já tinha parado dentro do cérebro dele. Contaram que 6 anos atrás o Ruivo capturou o Loki causando pelo mar, e o Luffy já fica animadão só de ouvir o nome do Shanks. Ele tava em Elbaf até uns dias atrás quando deu a maior surra da vida do Kid. O capitão já dá um sorrisão e pula pra longe, e o Goldberg pergunta onde ele vai, e com a pior disfarçada do mundo ele mete o louco falando que vai pegar mais carne, e saiu correndo mesmo cozinhando
cozinheiro tendo um bifão maior que ele ali no prato. Aí o Zoro já percebe que o Luffy ia fazer alguma cagada. Ele saiu escondido no meio do banquete procurando alguma coisa. Olhava por toda parte pra ver se não tinha ninguém olhando. E quase teve um infarto quando o Zorão brotou do lado dele perguntando o que ele tá fazendo. Enquanto isso, lá no submundo, os Cavaleiros de Deus finalmente chegaram até o Loki, que já abriu um sorrisão perguntando se ele ouviu certo. Eles queriam que ele se juntasse aos Cavaleiros de Deus. O Luffy contou tudo pro Zoro, que entendeu por que ele tava tão suspeito. O Loki mandou ele roubar as chaves das algemas e libertar ele pra contar onde o Shanks tá. E mesmo depois de todos aqueles gigantes falarem o tanto de atrocidades que o Loki cometeu, o Luffy ainda queria libertar ele. O Zoro fala que ele é um assassino de reis e odiado pelo país inteiro. Mas o Luffy pergunta se ele tem ideia de quanto ele quer ver o Shanks de novo. E é exatamente por isso que ele era facilmente manipulável. Só que o Zoro fala que não dá pra julgar o Loki se nunca nem viu ele. Então diz que vai junto com o capitão, porque só Deus sabe o que ele vai fazer se ficar sozinho. Mas do nada Nami aparece perguntando se eles pelo menos sabem onde tá a chave. E é claro que os dois não tinham a menor ideia, né? Ela pergunta o que seria dele se ela não existisse. E a gatinha usou todo o seu charme pra manipular o Road e levar eles até a chave sem ninguém saber. E o Zoro queria ver se o Loki tá realmente falando a verdade antes de libertar ele. A Nami fala que agora o Road é servo dela e vai fazer o que ela quiser. E isso era uma mistura de masoquismo com safadeza depois dele ser atingido por um raio da gasosa. Só que o Zeus vai colocar o tarado no lugar dele, falando que ele é o primeiro servo e o Sanji é o segundo. O Road fala que ele é um navegador igual a Nami, então com certeza eles vão se dar bem. Mas ela manda ele nunca mais tentar chegar perto dela, se não quiser perder as bolas. Ela se sentia mal por sair de fininho do banquete, que era especialmente pra eles. Mas já tava todo mundo bêbado e não vão nem perceber. E o verdadeiro objetivo dessa gata ladra era encontrar algum tesouro escondido no castelo. E o Zoro sabia que ela tinha segundas intenções o tempo todo. Os gigantes arriscam a própria vida pra ajudar o Chapéu de Palha a fugir de um Buster Call e Egghead, cercada pelos 5 Goroseis. Recebem eles em casa com um banquete espetacular. E na primeira oportunidade, esses vagabundos cagam pra tudo isso. E planejam libertar o cara mais odiado de Elbaf. Lá no submundo, o Loki rachava o bico tão alto que as árvores até balançavam. Porque nem conseguia acreditar que aqueles dois queriam que ele entrasse pros Cavaleiros de Deus. E mandou os dois entrarem um no toba do outro e virar um Megazord, porque ele nunca vai se juntar ao governo mundial. Perguntou se eles realmente acharam que ele iria desperdiçar sua vida pra virar um lixo como eles. E agradeceu por terem vindo com um show de stand-up até ele. Do nada uma fita aparece no céu e a Gunko conta que os agentes que eles enviaram pra Elbaf desapareceram. E eles não têm nenhuma vantagem sobre o Loki agora. Mas só de ouvir as palavras insolentes daquele verme, ela já ficou furiosa, falando que não faz mal se apagarem ele da história então. Ela finalmente revela o rosto, enquanto o irmão do Shanks manda ela não ser afobada. Do nada o lobo mal chega e o Loki ri, mandando devorar aqueles dois. Mas tem que ser muito burro pra achar que aqueles dois cavaleiros sagrados iam sofrer um mero arranhão daquele vira-lata, né? A Gunko fica pistola que o cachorro respirou em cima dela. E já ativou o modo chinês devorador de pitbull, prendendo o pescoço dele com a fita. Ele tava sendo completamente sufocado. E o Shenrock pergunta se o Loki mudaria de opinião se ele salvar aquele lobo. E o Chifrudo pergunta se é assim que eles jogam. E só mandou seu fiel escudeiro descansar em paz porque chegou a hora dele, mandando ele morrer como um verdadeiro guerreiro até o final. E olha a cara que esse psicopata fez, mostrando que não tem um pingo de compaixão mesmo com quem deu a própria vida pra proteger ele, falando que vai se alimentar dessa raiva e destruir o mundo. No próximo episódio, o Luffy e os outros vão invadir o grande castelo Aurochi em busca da chave pra libertar o Loki. Enquanto eles se divertem explorando o castelo, lá no submundo as coisas vão ficar cada vez mais intensas, já que o rosto e a identidade do Cavaleiro Ruivo vão ser revelados. E agora que o Loki sabe, não vai poder viver pra contar a história. O título do próximo episódio é Surge Shenrock, o comandante dos Cavaleiros de Deus. E mano, agora o circo vai pegar fogo, hein? Porque os Cavaleiros de Deus não vão tolerar o Loki todo arrogante daquele jeito e vão mostrar pra ele o verdadeiro significado de arrependimento. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1166. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 794 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.